Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático. Canal esse que é destinado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Seja bem-vindo você que está assistindo pela primeira vez o canal. E hoje o vídeo é justamente para responder um questionamento. Quem vai substituir Matheus Melo e Gilvan? O que é que você acha? Quem você colocaria no lugar desses dois jogadores? Matheus Melo suspenso, terceiro cartão amarelo, e Gilvan machucado. Vou colocar aqui, analisar o elenco do Sport, o elenco do Santa Cruz, mostrar as escalações dos últimos jogos das equipes, para a gente tentar entender mais ou menos como o nosso adversário joga e como o Itamar montou a equipe nas últimas partidas, para a gente tentar elucidar esse quebra-cabeça. Mas antes eu vou pedir para que você já dê o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo, beleza? Vamos lá, sem enrolação, falar aqui. Vou mostrar primeiramente o elenco, do Sport. Então, o Sport tem um elenco grande. De goleiro ele tem Thiago Couto, Davi, Jorna, Kaique França, Cauã. A defesa, Renzo, Ico Cariús, Hereda, Chico, Rafael Thierry, Leonel de Plástico, Marcelo Aju, Patrick, Felipe Gabriel, Caian, Matheus Alexandre, Dalbert, Antônio Carlos, Netinho, Rafinha, Gabriel Henrique, Chico e Hereda. Os meias, Riquelme, Lucas Lima, Vitor Neves, Cláudio, Jefinho, Ramon, Zé Lucas, Fabrício Domingues, Adriel, Luizinho, Luiz Henrique Gago, Marco Polo, Breno e Johan. Aqui dá para ver, que tem os jogadores do Sub-20, tá? Misturado aqui no meio. No ataque eles têm o Pedro Rangel, Gustavo Maia, Christian Barleta, Dieguinho, Riquelme, Zé Roberto, Christian Ortiz, Gonçalo Paciência, Pablo, Romario, Micael, Enzo Wagner, Lene Lobato, Rodrigo Atêncio, Filipinho e Gustavo Coutinho. E o Carlos Alberto, Então o treinador dele é o Pepa. Já o Santa Cruz, o elenco, do Santa Cruz tem como goleiro Rock Kennedy, David, Thiago Henrique, Moisés. Na defesa, Matheus Vinícius, Ítalo Melo, Genilson Totti, William Alves, Rodrigues, Everton Senna, Matheus Castilho, Vinícius Silva, Michel Benek, Israel e Juan Robert. Como meias, Luca Bessa, Wagner Balotelli, Henrique Lordeiro, João Pedro, Lucas Siqueira, Matheus Vinícius, Pedro Maia e Rafinha. No ataque, temos Jonathan Ribeiro, Anthony Jeff, que veio do Sub-20, Vinícius Hora do Sub-20, Zé Arthur, Tiaguinho, Everton Felipe, Pedro Henrique, Richardson do Sub-20, Vini Moura, Douglas Esquilo, Túlio Eduardo, que veio do Sub-20, e o Gilvan. Então, aí os elencos, tá? Baseado nisso, quem é que você colocaria? Vamos ver aqui a escalação do Sport contra o Central. O Sport jogou exatamente contra o Central e ele exatamente foi assim, para a partida. Você teve aqui como goleiro Thiago Couto, o Dalbert, o Renzo, o Antônio Carlos, o Matheus Alexandre, como lateral direito. Aqui você observa que realmente essa defesa, ela é a defesa reserva. Aí no meio de campo teve o Ortiz, o Zé Lucas e o Johan. E na frente o trio de ataque foi Romarinho, Gustavo Coutinho e Lobato. Esse trio aqui, tirando o Lobato, é o trio titular,
O Gustavo Coutinho e o Romarinho são titulares. Mas eu acredito que o time que vai jogar contra o Santa Cruz vai ser esse aqui. Mais ou menos esse, contra o Ferroviário, né? E foi exatamente com o goleiro. Foi exatamente o Kaique. A defesa, o Cariús, o Chico e o Antônio Carlos. O lateral direito foi exatamente o Hereda. O meio teve exatamente o Gustavo Maia, o Ortiz e o Domingues. E na frente foi o Barleta com o Gustavo Coutinho no meio e o Lucas Lima, né? No lugar exatamente do Lobato, né? Eu até surpreendi, né? Eu pensava que o Romarinho era titular, mas ele colocou como titular o Barleta no lugar do Romarinho. Então, esse para mim vai ser o time que vai enfrentar o Santa Cruz. Vai ser 99% de chance essa escalação aqui. E aí, baseado, imaginando ser esse time aqui, como é que o Santa Cruz vai jogar sem o Gilvan e sem o Matheus Melo? O Itamar, ele tá se caracterizando, né? Exatamente por ser um treinador que ele pensa muito, monta a equipe baseada exatamente na forma de jogar do adversário, né? Então, por exemplo, no jogo contra o Náutico, ele aqui fez uma mudança, né? Ele que sempre vinha com 3 atacantes e um homem centralizado, né, de referência, ele mudou, né? Ele teve exatamente uma mudança de esquema, ficou sem um homem de referência, com 3 jogadores alternando ali naquela função, né? Que foi o Thiaguinho, Matheus Melo e o João Pedro, e ele colocou um lateral, que foi Jael, para ali fazer dobrar, né? No caso, a ajuda ali ao Totti, né? O Jael, que é lateral direito de origem, ficou ali como um meia do lado direito, mas muitas vezes ele fazia essa função do Totti, de lateral, e algumas vezes ele até vinha para o meio. Então, o Jael, ele foi essa surpresa na escalação, tanto é que ele teve chances de fazer gol, né? Teve 2 gols claros que ele perdeu, e o técnico do Náutico, né? Ele não entendeu exatamente, o Marquinhos Santos, esse esquema, essa armadilha que o Itamar montou. Então, se por acaso, né, o Itamar resolver imitar, jogar parecido com o que jogou contra o Náutico, contra a equipe do Sport, o que não é difícil acontecer, o Gilvan seria um problema a menos, porque ele jogaria sem referência, então não colocaria a princípio ninguém no lugar do Gilvan, porque ele colocaria mais um jogador no meio de campo, que poderia ser o próprio Israel. A bronca é o Matheus Melo. Quem poderia fazer essa função que ele fez contra o Náutico? A gente tem opções aí. O Esquilo, que ontem fez, terça-feira, melhor dizendo, fez esse tipo de forma de jogar, né? Mas não rendeu, de falso 9. Temos o próprio Douglas, além do Douglas Esquilo, o Vini Moura, que pode ser utilizado, mas também a gente não sabe se rende. Temos também o Jonathan Ribeiro, né? Que pode também jogar ali de falso 9. E eventualidade, ele pode abrir mão e colocar um centroavante. Ele tem no elenco exatamente o Everton Felipe, ele tem o Zé Arthur, ele tem o Túlio, que pode jogar ali. Se vai dar certo, é outra história, tá? Então, se ele for
pretender jogar como ele entrou ontem contra o Retrô, né? Onde ele botou exatamente o Esquilo para fazer a função que o Matheus Melo fez lá no jogo contra o Náutico. Aqui ele jogou da forma que ele estava jogando normalmente, né? Com João Pedro de ponta direita, Thiaguinho de ponta esquerda e Matheus Melo centralizado. E aqui a diferença foi que ele não teve um homem de área. Ele teve um jogador que flutuava, que saía, né, da área e que, na verdade, é um ponta, é um jogador mais rápido, driblador, mas que não é aquela referência. Então, aqui a gente perdeu na referência, mas ganhou teoricamente na mobilidade. Embora o Esquilo não deu essa mobilidade, foi muito bem marcado. Aliás, terça-feira, o quarteto ofensivo do Santa Cruz foi anulado, né? E aí, pensando nisso, como você entraria? Você entraria contra a equipe do Sport, né? Imaginando esse time aqui do Ferroviário. O Sport vinha com 3 atacantes, 3 jogadores no meio, né? Sendo exatamente o Fabrício Domingues e o Ortiz e o Gustavo Maia, né? São jogadores que exatamente são tanto de criar jogadas, mas principalmente de marcar, né? O Domingues marca muito, bate também muito. É uruguaio, né? Tem que ser. E assim, é um time que tem uma intensidade muito grande. Então, pensando nesse esquema aqui, eu particularmente iria da forma semelhante como foi contra o Náutico. Preencheria mais aqui o meio, até porque o Siqueira e o Balotelli melhorou muito na questão marcação. Ontem, terça-feira, ele fez uma partida primorosa. Mas o Siqueira não. Siqueira tá dando dor de cabeça. Tá lento, não tá recompondo bem, não tá marcando. Então a gente tem uma vulnerabilidade nesse meio de campo. Então, pensando nisso, eu colocaria um jogador para aqui fechar mais esse meio de campo. Então, o Jael, que é o Coringa, né? Ele poderia fazer essa função aqui. Ou então, dependendo da situação, ele já fez isso, de entrar com 3 zagueiros, né? Aí muita gente... Então, o Everton Senna, ele não tá podendo jogar. Ele já saiu da transição, já tá liberado clinicamente. Mas a informação que o Itamar passou é que ele não tá confiante ainda, não se sente confiante para jogar. Então, por isso que ele não tá ainda sendo relacionado, tá? E aí, onde entra a questão do Rafinha. Rafinha tá apto para jogar. O Itamar disse que não tem colocado ele nem relacionado porque ele ainda está um pouco fora de forma, né? Mas aí, pensando na questão de um jogador com uma característica que não é parecida com a do Matheus Melo. Matheus Melo é aquele meia de intensidade, corre muito, marca. Rafinha já é aquele jogador mais cadenciado, é um jogador que pensa mais o jogo e tem uma característica que é interessante: o chute de fora de área e também bate falta. Então ele poderia exatamente botar o Thiaguinho para fazer essa função de falso 9 e aqui no meio colocar o Rafinha. E aí manter esse esquema, né, com um jogador falso 9 e tendo aqui o Rafinha no meio, mais centralizador, com o João Pedro, né, e o Israel fazendo essa dupla função, né, de meia e, quando a equipe for agredida, de volante aqui, ajudando na marcação. Então é uma opção, tá? Se ele for manter o esquema tradicional, que ele gosta muito, né, de ter exatamente 2 pontas, um meia e um centroavante,
Aí ele pode colocar o Rafinha aqui no meio, manter o Thiaguinho e o João Pedro pelos lados, e aqui na referência ele pode colocar vamos lá, um Everton Felipe, ou então um Túlio da vida, né, para brigar lá com os zagueiros do Sport, né, com essa dupla de zaga aqui, o Chico e o Antônio Carlos, tá? Então essas são opções. Agora como o Sport, querendo ou não, a meu ver, é um time muito técnico, tá? A gente não pode se iludir achando que o Santa Cruz tem condições de ir de cara aberta, né? Para trocação, vamos dizer assim, né? O Santa Cruz vai se lascar. Então acho que o Santa Cruz não é jogar retrancado, mas tem que ter uma precaução, tem que ir na boa, tá? Se o Santa Cruz jogar da forma que jogou contra o Náutico, ou então parecido com o que foi o primeiro jogo da semifinal no Arruda, onde o time entendeu a sua limitação e anulou as principais jogadas do Sport, nós temos chance. Repito, o Sport é favorito, sim. Ninguém é doido de achar que não é. Só que o Sport tem uma desvantagem. Embora tenha jogadores técnicos, a gente não discute o talento do Lucas Lima, do Barleta, do Gustavo Coutinho. O Sport ele não é um time entrosado. O Sport ainda está pegando a sua forma. Estava treinando esse tempo todinho. Mas o Sport ele voltou contra o Central, né, o time entre aspas misto. Jogou o possível time principal contra o Ferroviário e jogou contra o Jaguar. Então é pouco tempo ainda, mas é um time que tem um jogador que pode botar tudo a perder para o nosso lado. Então é isso aí. É um quebra-cabeça, tá? Me diz aí o que tu achou, qual é a tua solução, qual é a tua opção para o lugar de Gilvan e do Matheus Melo. Não deixa de dar o like e de compartilhar esse vídeo e não deixa de se inscrever também, beleza? Em breve vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço.